Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus ao chefe dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber os frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhe disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isso foi feito pelo Senhor, e é maravilhoso aos seus olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estavam falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra de vida e salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs que rezam conosco, aqui pela TV Imaculada, você que acessou a Rede Mundial de Computadores, em especial ao site miliciaimaculada.org.br. Que bom estarmos juntos nesta sexta-feira, onde, nessa segunda semana da Quaresma, celebramos de uma maneira muito carinhosa essa experiência profunda do amor de Deus. Deus nos ama, nos quer próximos e para isso nos dá a oportunidade de tocar justamente nessas fragilidades que nos distanciam dele. Velhos hábitos, manias, certos tipos de comportamentos que muitas vezes insistimos em alimentar julgando que é o correto, que é o certo. E o tempo da Quaresma é justamente para que nós possamos olhar e perceber com mais caridade a nós mesmos também, para sermos melhor cristãos para o nosso próximo. Por isso que a dimensão da oração, a dimensão do jejum e a dimensão da caridade são vias que nos ajudam a compreender e, sobretudo, a exercitar isso na vida do outro. O amor a Deus que buscamos e queremos viver passa verdadeiramente pela experiência com o próximo. Não tem outra maneira. Aquele que ama a Deus é capaz de amar o próximo, dele aprender e dele também ensinar. Hoje o pano de fundo dessa liturgia nos traz algumas atitudes que nós muitas vezes nos deixamos levar. A inveja, por exemplo. Hoje nós temos um pano de fundo muito bonito, uma experiência muito bonita de uma família que até então parecia ser unida,
uma família onde irmãos deveriam se amar, mas deixaram com que a inveja tomasse conta da vida deles. José foi um homem simplesmente que soube resistir essa experiência de que muitos de nós insistem em ainda levar para toda a vida. Muitas vezes deixamos com que o ambiente familiar, por aquilo que nós desejamos ser, possa ser prejudicial daquilo que eu verdadeiramente necessito ser. Um sinal de amor, um sinal de esperança, um sinal de graça. E é claro que os demais que não compreendiam isso, porque para eles é mais fácil vivenciar uma vida que não lhes pertence, aonde deixa o coração aberto para o poder e nos deixamos então inflamar justamente pelo ter. E quanto mais eu tenho, mais eu quero, e para ter e ficar no poder eu necessito passar por cima dos outros. Fizeram e deixaram com que isso tomasse conta de uma fúria incontrolável, ao ponto de até mesmo deixar o próprio irmão em uma cisterna, para serem vendidos e para serem então acolhidos por outros povos. É claro que essa história tem uma grande lição, é uma história onde a misericórdia vence o ódio. E é sobre isso que talvez nós precisamos olhar para a nossa vida e olhar nesse tempo da Quaresma com mais atenção. A misericórdia que vence o ódio. Nós muitas vezes também temos esse tipo de comportamento. Nós gostamos de agir com essa violência diante do outro. Semeamos o ódio. Quantas e quantas famílias hoje estão destruídas justamente pela falta de misericórdia dentro de casa, falta de perdão dentro de casa. Quantas famílias estão sem se falar por tantos e tantos motivos banais, pela falta de misericórdia e pela falta de perdão dentro de casa. Quantas e quantas famílias que deixam com que situações adversas vindo de fora possa macular aquilo que nós temos de mais essencial, que é a nossa própria casa, o nosso porto seguro. Quantas e quantas famílias se deixam, muitas vezes, tomar pelo ódio, até mesmo contra os próprios irmãos, não fazendo com que o amor possa uni-los, até mesmo diante da perda de alguém, de algum familiar, de alguém que faz a experiência acontecer na vida deles. Quantas e quantas famílias estão destruídas, estão separadas, porque o inventário na família falou mais alto. Isso acontece na sua casa? Se isso acontece na sua família, quem sabe o tempo da Quaresma não seja um tempo propício de nós queremos subir, mas com os pés no chão, preocupar com aquilo que nós necessitamos mudar, procurar com aquilo que nós necessitamos verdadeiramente mudar para que a nossa vida ela possa ser um sinal de graça e amor. E muitas vezes nós sabemos aonde necessitamos melhorar. Afinal de contas, todos nós sabemos qual é o calo que nos aperta. Mas nos falta coragem muitas vezes por uma situação muito cômoda. Nós achamos que é sempre o outro que tem que mudar. E sempre o outro que tem que fazer a experiência da mudança. Quando eu, e somente eu, preciso dar um passo a mais nessa dimensão. Portanto, meus amados, a nossa Quaresma ela vai ficar incompleta se eu não tomar essa atitude, se eu não mudar esses velhos hábitos, esses certos comportamentos de mágoa, de ressentimento, de ranço, que não me leva a nada, não constrói uma vida fraterna. Pelo contrário, eu acabo sempre falando, exercitando e mudando sentimentos que me afastam daquilo que Deus quer verdadeiramente de mim. E Deus é um Pai amoroso, que sempre está à nossa espera, sempre está à espera do filho pródigo, que tome consciência da sua fraqueza e retorne para os seus braços. Essa é a dimensão amorosa do Pai. Aquele que mesmo quando nós estamos perdidos no mundo, mesmo quando nós estamos perdidos
Nessas fragilidades que nos afastam dele, ele continua a acreditar em cada um de nós e nos dá a possibilidade de um retorno. E esse retorno acontece justamente quando acreditamos que diante da graça nós temos muito que aprender. E o exercício com os demais perpassa justamente por isso. De saber que as nossas fragilidades são experiências a mais para chegar ao sucesso. E o sucesso é a compreensão de que, diante do amor de Deus, eu faço parte e também sou chamado a ser um sinal de amor, a começar dentro de casa, aonde a nossa grande missão começa. Eu convido a você, meu irmão, minha irmã, nesse retiro especial da Quaresma, a fazer esse exercício. Pare de ficar pensando no pecado do vizinho. Pare de ficar pensando na fragilidade do irmão que trabalha com você. Faça você a diferença na vida dele. Pare de ficar pensando naquilo que o outro deixa ou não deixa de fazer. Faça você o diferencial. Pare de ficar preso e acorrentado àquilo que os outros reproduzem. Mas faça você com que o amor e o perdão seja algo realmente, não somente para si, mas também para o seu próximo. Que o amor de Deus seja cada dia mais o caminho a qual nós vamos seguir e que nessa Quaresma, junto com todos os nossos santos, com a Virgem Maria, nós tenhamos a capacidade de transfigurar, ou seja, transbordar sentimentos nobres em atitudes nobres também. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos rezar a nossa oração da comunidade, pedindo ao Senhor da Vinha que realmente nos fortaleça, nos anime, para que sejamos no mundo e com o mundo a viva memória do Redentor.